Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um TDcast, um podcast de pessoas de treinamento e desenvolvimento para pessoas de treinamento e desenvolvimento. Eu sempre busco trazer aqui algum convidado que possa agregar com a nossa comunidade de TD, com algum assunto, alguma coisa que realmente possa fazer com que a gente transforme isso em ações no dia a dia. E junto comigo hoje eu tenho uma baita convidada, Sueli Kriegel, que é uma convidada que eu venho tentando trazer há muito tempo, né? Hoje ela é Head de People na sua cirurgia e a gente vai conversar um pouquinho sobre como a área de RH consegue trabalhar também em treinamento e desenvolvimento. A gente sabe que a maioria das empresas, elas são empresas que o RH ele é generalista, mas também trabalha treinamento e desenvolvimento. Você provavelmente deve estar nesse cenário e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso para ver como que a empresa consegue desenvolver com tantos outros pratinhos para segurar. Então, Su, seja muito bem-vinda ao TDCast. Obrigada, Gu. Obrigada pelo convite. Baita responsabilidade, né? Falar aí para vocês e abrir um pouco da minha experiência, na verdade, né? Venho trazer um pouco da minha jornada, do que eu tenho vivido até aqui. E obrigada, valeu mesmo. Não, imagina. O pessoal vai gostar bastante de escutar um pouquinho você. Espero que sim. Então, Su, pra gente quebrar o gelo, te deixar mais calmo pra esse bate-papo super legal, eu queria que você me trouxesse, na verdade eu faço essa pergunta com todo mundo que vem ao TDCast, né? Que é a Tá. seguinte, se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa, viva ou não, com quem seria? Uhum. Foi uma pergunta que me desafiou no início, né? Porque de fato eu fiquei imaginando várias pessoas, né? Assim, Legal. como é que eu seleciono o que tem a ver aí com o tema? E eu decidi aqui trazer o tal Ben Shahar, né? Que é um americano, um escritor. Ele tem alguns livros publicados, sempre teorizando psicologia positiva, né? Opa. E trazendo para o ambiente organizacional. Inclusive, toda a teoria que ele criou inspirou muitas empresas em programas de desenvolvimento de bem-estar. Então é bastante interessante, eu acho que é um cara que a gente consegue ter bons insights, né, para trabalhar saúde mental dentro das organizações, tá? Inclusive com relação ao NR1, né? Vale muito a Exatamente. pena, né? Vale, vale. E assim, né, Gu, para além de normatizações, né, de regras, Aham. a gente já tem evidências de que a performance ela está muito correlacionada com o bem-estar, né, das pessoas estarem bem e performarem bem. Né? A gente vai conversar aqui ao longo trazendo, né, alguns insights de como a performance ela pode acontecer, né, e ela acontece. Então, eu acho que o bem-estar ele está ali, né, junto com outros elementos e que favorecem sim a performance, né? Até se a gente olhar a pirâmide de Maslow, né? A parte mais base da pirâmide é você estar bem com você mesmo para depois conseguir evoluir outras questões, né? Então, uma pessoa que não está bem consigo mesmo, provavelmente ela não vai estar aprendendo, não vai estar desempenhando bem essas funções da empresa, né? Exatamente. É. Cara, que legal isso, que legal. Tá, vamos começar então? Vamos. Tá. É, eu trouxe ali no comecinho do podcast, né, que a maioria das empresas no Brasil hoje, elas não têm uma área de T&D, elas têm uma Uhum. área de RH, que eu não gosto muito de chamar de RH, eu gosto mais de falar de gestão de pessoas, eu acho que é mais bonito, Isso. né? Não somos recursos, somos pessoas, né? E a área de RH, ela tem, por ser muito enxuta, ela tem uma responsabilidade gigante, porque ela é o que faz a operação da empresa rodar. Uhum. Folha, departamento de recrutamento e seleção, desligamento e, às vezes, treinamento e desenvolvimento, né? É. E aí você tá numa empresa que está em ampla expansão, né? Que está crescendo Sim. bastante. Uma das áreas basilares para manter a empresa operando bem, com resultado, é desenvolver pessoas para que elas consigam desempenhar suas atividades, né? Uhum. E você, né, como uma área de RH que faz também treinamento e desenvolvimento, né? Eu vou começar esse bate-papo te perguntando como faz tudo isso ao mesmo tempo, sabe? Como dar conta de tudo isso, Exato, né? exato. Isso é interessante, é uma boa pergunta, Gu, porque assim, a gente, como profissional de RH, né, e até pensando um pouco na minha trajetória, de ponta a ponta, atuando em recursos humanos. Você pode entrar, né, no recrutamento e seleção, você tem oportunidades para atuar como BPs, Perfeito. né? Você vai para uma área de pessoal, você vai para treinamento, vai para desenvolvimento, tem empresas que são juntos, empresas que são separadas, e tem empresa que não tem nenhuma delas, e tem eu gosto de brincar com isso, que é uma equipe, Aham. né? Uma pessoa estruturando todas as áreas, né? Então a gente tem que trabalhar muito, ter consciência de priorização, conhecer bem o negócio, né? Saber o impacto do que eu estou querendo desenvolver para a empresa no negócio.
Eu gosto muito de conversar com o empreendedor. Atualmente eu faço muito isso, assim, eu tenho uma demanda muito grande de trabalho. São várias frentes, né? Eu tenho mais uma pessoa que me ajuda, principalmente nessa parte de folha de pagamento, que era algo que eu não tinha atuado nas empresas anteriores. Aham. Então tenho focado muito, mas assim, desenvolvimento de fato é o que vira a chave do negócio, né? Eu não posso deixar de pagar uma folha, eu não posso deixar de fazer o básico bem feito, Uhum. porém, né, a empresa com certeza não vai ter o mesmo desempenho se eu não olhar para desenvolvimento, né? Que faz crescer, né? É o que faz crescer, Aham. justamente, Não, né? Eu legal. não tenho como, eu preciso contratar pessoas, né? E as pessoas boas, pessoas certas, né? Para elas estarem nas cadeiras certas, porém, ainda assim preciso do desenvolvimento. A pessoa não vem com know-how de mercado, ela não Uhum. conhece a empresa, ela não conhece o nosso contexto, ela talvez não conheça o desafio do negócio, né? Ela vem com outra frente. Então, assim, a parte de desenvolvimento, de ter uma estratégia de como essa pessoa vai entrar, né? De como eu vou desenvolver essa pessoa, ela é fundamental. A gente tem uma jornada interna, né? Eu sempre Aham. gosto de pensar que o colaborador ele passa por uma jornada. E dentro dessas jornadas eu vou ter diversas estratégias para trazer o desenvolvimento dele, tá? Por meio Perfeito. de treinamentos, né? Eu vou criar a estratégia que mais faz sentido. É uma outra coisa que eu gosto muito de pensar é que, assim, eu dificilmente consegui levar de uma empresa para outra, e olha que já passei por algumas, de diversos segmentos, algo pronto para desenvolvimento. Ah, porque aquela ferramenta funcionou, isso aqui rodava muito bem lá. No fim das contas, os processos eles são diferentes, as necessidades das empresas normalmente são totalmente diferentes. E aí eu acho que entra muita priorização. O que faz sentido nesse momento? Pode ser que Perfeito. lá no final das contas a gente tenha um processo estruturado como qualquer outra empresa de RH. Aham. Porém, o momento que as coisas acontecem, para cada empresa, né, tem seu ritmo, cada empresa vai ter sua prioridade, né? E o objetivo muito do RH é ajudar a alavancar as pessoas no negócio, né? A gente tem um compromisso aí de entender como funciona o negócio, saber o que priorizar, o que de Uhum. pessoas vai resultar no impacto que a gente deseja para aquele momento da organização, né? Legal. E aí, em cima disso, ter essa visão e fazer um alinhamento interno, né? Com Aham. quem a gente responde, para quem a gente responde. No meu caso aqui, na sua cirurgia, eu respondo diretamente para o CEO da empresa. Legal. Então, assim, a gente sempre, de tempo em tempo, faz todo esse alinhamento de expectativas, né? Obviamente, eu trago bastante da minha visão, do como a gente vai impactar com as minhas atividades, e aí a gente faz essa priorização do que de fato vai ser importante naquele momento. E assim a gente vai, né? E muda muito rápido, né? Esse é outro ponto. É isso que eu falar, é quase que um alinhamento pelo menos uma vez ao mês, alguma coisa assim, vocês vão Exatamente. ajustando a rota do que é mais prioritário para ser trabalhado, porque o RH é enxuto, né? É Exatamente. desidratado praticamente, né? E a prioridade do negócio muda a todo momento. Exato. Né? E eu tenho alguns aprendizados também, porque assim, eu vi muito de empresa de tecnologia, e Aham. agora a empresa tem tecnologia, mas a gente olha muito para venda. Então, assim, Entendi. é quase que uma empresa de vendas também, né? A gente vende Aham. experiência e jornada cirúrgica. Então, se eu tô com a pessoa errada, né, o prejuízo é gigantesco para a empresa, Entendi. né? Você trouxe um ponto bem legal, né? Que quando a área de RH é uma área que ela é muito enxuta, ela tem que trabalhar de forma muito inteligente, Uhum, né? A gente não tem dois departamentos separados, um que faz recrutamento e seleção e outro que treina e desenvolve, né? uhum. Então, pensando nisso, eu acho que a etapa de recrutamento e seleção ela é É, importantíssima até para você trazer pessoas que têm mais fit com a empresa, que já tem um certo conhecimento base de soft skills que talvez você não precise desenvolver tanto, né, pelo fato de não ter uma área de treinamento e desenvolvimento para fazer isso, né? exatamente. E a gente vem conversando bastante antes mesmo de iniciar o podcast, né? Que você está com esse desafio de recrutamento e seleção muito grande, né? E Sim. tem que ser de forma inteligente para você trazer pessoas que sejam mais fáceis de ser desenvolvidas com menos gaps de competência, né? E aí eu queria perguntar, então, para a gente começar com a parte de recrutamento e seleção, Tá. né? É, é, como é que você está fazendo hoje, né? Que Uhum, tem empresas que demoram demais para contratar, mas contrata a pessoa certa, né? uhum, E então tem muito esforço nessa parte de RS ali, uhum. né? E tem empresas que, caramba, a gente precisa, contrata super rápido e demite demorado, ou demite rápido demais. Então assim,
Como é que é o processo de vocês frente a esse crescimento que vocês estão tendo hoje? Sim, eu tô trabalhando, a empresa é pequena, né, relativamente pequena, Aham, então eu tenho que usar as ferramentas que eu tenho. Foi outra legal. coisa que eu aprendi aí na minha jornada. Se a empresa tem recurso, obviamente eu tenho que explorar, consigo entender o que que o mercado oferece, né, Aham, consigo ser mais assertiva no processo. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na empresa foi olhar qual é a estrutura que eu tenho hoje, né, como é que eu faço rodar sem que num primeiro momento saia pedindo ferramenta, saia pedindo recurso, né, eu me debrucei a entender como é que o negócio funcionava, quais eram essas necessidades, e aí depois eu fui vendo como é que eu, né, agia em cada frente. Em recrutamento e seleção, eu acredito muito em olhar para a parte comportamental. E, legal. obviamente, né, a gente não pode deixar de olhar para as competências técnicas, né, que elas fazem parte, eu acho que é um combo, isso quando é uma vaga que exige um pouco mais de experiência, porém o comportamental dela, ela vai falar muito, assim, né, eu gosto de aplicação de testes para a gente entender o quão perto ou Legal. quão longe essa pessoa ela está dessa posição, assim. E nem é teste comportamental, vou corrigir aqui o que eu falei, é avaliação comportamental, sabe? Baseada em, enfim, tem algumas ferramentas, vou dar um exemplo aqui, o DISC, por exemplo, que Perfeito. daí eu consigo entender lá na ponta se para o financeiro eu estou contratando uma pessoa que ela vai estar bem naquela posição. Não é que ela não possa ser desenvolvida, sabe? Mas qual que é o esforço que eu tenho para desenvolver aquela pessoa nessa posição se eu contratar errado? Às vezes é muito maior, às vezes eu não tenho tempo para desenvolver ela no É, tempo que a gente gostaria, né? Cada um tem um tempo. A única coisa que a gente não consegue mensurar é o tempo com que cada um vai se desenvolver, né? Porque é difícil você metrificar isso. O que eu posso fazer é ver o quão perto ela está daquela posição, aham, tentar entender o meu esforço e planejar algo para quando ela entra na empresa, né? Então eu penso assim, é um combo. Eu acho que é importante você olhar para essa parte comportamental, tentar em cultura, né? Eu acho que cultura, alinhamento cultural, que está muito próximo ali de comportamento, uhum, olhar para isso, ver o quão perto essa pessoa está da empresa, e aí eu acredito, tá, na minha visão aí como profissional e o que eu já vi de mercado, é estruturar um bom onboarding, né? Ter toda uma rede de apoio para receber essa pessoa quando ela chega, porque, né, rampar ela mais rápido é o nosso objetivo. Então, aham, treinamento ali nos primeiros dias, ter um bom onboarding. E para recrutamento e seleção, eu vejo assim, sabe? Assim, uhum. ó, a pessoa está próxima da posição o máximo possível para a gente ter menos esforço. Né, e até que ela não tenha sofrimento de fazer determinada coisa. Sabe aquela sensação que muitas pessoas às vezes têm? E eu já ouvi isso em entrevista. Poxa, eu fui para a vaga, não era o que eu imaginava. Ah, acontece Por bastante. quê? Porque a pessoa não tinha perfil, não tinha, estava longe daquilo ali. Em vendas mesmo, você vê na hora. Se a pessoa consegue, se você não está atento ao comportamento, quando você vai olhar para os teus vendedores, você vê na hora, por meio de performance, que o cara não tem estrutura para estar ali, sabe? Não Aham, tem a parte comportamental para estar ali. A entendi. primeira coisa que eu fiz, assim que eu entrei, né, por ser um time de vendas grande, eu já apliquei um teste comportamental, uma avaliação comportamental que já tem na empresa e fiz isso em todas as vendedoras. Olhei as que mais performavam, todas elas são semelhantes, o perfil delas são Olha só. muito semelhantes. Aham, E aí eu apresentei isso para as lideranças da área. Eu falei, olha, em recrutamento e seleção a gente tem que ficar atento a isso. Ele não vai ser determinante nunca, né? Porque assim, tem várias teorias que falam que o esforço, né, ele acaba superando muito determinadas habilidades. Então a gente tem que levar em consideração, mas com certeza aquela pessoa vai sofrer menos numa posição de venda, com certeza ela vai rampar mais rápido, né, com a aham, informação certa, com bom onboarding, com bons treinamentos, né, pós ali chegada. Eu tenho certeza que essa pessoa né, existe uma probabilidade de dar mais certo, né, dela ficar mais feliz ali na posição, porque ela faz aquilo de forma confortável. É algo entendi. que está, né, na personalidade dela, é algo que ela almeja, né? Aham, Então eu gosto de olhar para isso também, tá? legal. Então, o teu processo de recrutamento e seleção, ele trabalha bem uma avaliação comportamental, Exato, né? Depois ver se as skills técnicas se adaptam ao que vocês estão buscando, né? exato, E trabalhar bem essa parte de RS para a pessoa vir um pouquinho mais preparada para precisar de menos desenvolvimento, porque a área de RH é enxuta, então vocês vão ter menos exa dificuldade de rampar ela, né? É isso, né? exatamente. É basicamente isso, tá? Legal, legal. Tem muitas empresas que eles renegam muito esse processo de recrutamento e seleção, né? Uhum. E aí, gente, a gente tem tanto problema de pessoas que entram errado na empresa, Sim, ficam bastante tempo, e aí
Aí que a empresa começa a ver que realmente não tem fit, acaba desconectando, desligando, né? Exatamente. Enfim. E aí, uma pergunta também que eu tenho, que é um dos problemas que eu sofro também, né? Essa questão de trazer novas pessoas para a empresa que estão com um déficit de soft skill bastante grande, né? Uhum. Gestão do tempo, comunicação, e por aí vai, né? E eu tô vendo que é papel cada vez maior da empresa desenvolver colaborador em questões soft skills que talvez antes, pelo fato da pessoa ter mais interação humana, né? Porque as próprias instituições de ensino estão muito no híbrido, no digital hoje, né? Elas Uhum. conseguiam trabalhar mais a questão soft skill. Só que hoje eu vejo que a área de RH ou a área de TD ou a mistura dos dois tem um papel fundamental de conseguir fazer que uma pessoa que já deveria, de certa forma, vir um pouco mais preparada, tem que ser desenvolvida nesse sentido, né? Como é que você vê essa questão da soft skill hoje nesse perfil novo de pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, cara? Sim, tem uma responsabilidade grande do líder nesse processo, né? A gente Olha. vem dizendo que o líder tem atuado muito como coach, como mentor, né? Uhum. Como impulsionador, na verdade, desse processo de desenvolvimento mesmo, né? E aí entra um pouco, eu gosto muito de olhar para a cultura, tá? Porque Tá, a cultura ela pode ser criada de uma forma a favorecer esse desenvolvimento das pessoas, legal. para ter uma coparticipação com essas lideranças, sabe? Para não ficar tudo para líderes. A gente discutiu muito, né, já sobre isso. Eu acho que algumas pessoas aqui talvez se identifiquem. É que a gente fala muito que esse desenvolvimento também tem que vir de interesse, né? Tem que ser interesse do colaborador também. Ele tem que ser intencional da pessoa, né? E ela precisa querer se desenvolver. Não é só culpa da empresa. Tem coisa que não dá para delegar para a empresa, né? E a gente conversa muito, trabalha isso muito em carreira, em desenvolvimento, Aham, né? Tentando trazer essa responsabilidade, a gente chama de protagonismo das pessoas para perfeito. esse processo, né? Porém, a empresa pode sim dar condição, né? Eu acho que, como eu já falei anteriormente, a gente não tem resposta pronta. Para as coisas, a cada empresa vai ter que descobrir o seu modelo, né? Eu acredito no RH que ele é pensante, né? Um RH que pensa como um designer de produto, e Opa. aí você começa a entender como é que a empresa se organiza, como é que é a cultura dessa empresa e o que dá para fazer nessa empresa, né? Porque quando a gente está falando em treinamento, a gente está falando em investimento, né? E Aham. aí você pegar o recurso que a empresa disponibiliza para isso, ou o que é possível ser feito, às vezes sem recurso, tá? Que a gente sabe, né? Mas ainda assim é um esforço de RH, o tempo, né, do RH para ir atrás, para Aham. entender o que, que dá para ser feito, porque tem cursos gratuitos, tem plataformas gratuitas, tem várias É, formas de conectar as pessoas. É um cenário ideal? Não. O ideal é que a empresa reserve, né? Afinal de contas, isso retorna para ela, né? Existe o desenvolvimento, ele vai alavancar a performance. Então, assim, ninguém aham. perde investindo em colaborador, né? Pelo contrário. Mas tem essa parte de que a gente pode pensar num ambiente que faça sentido, né? De aprendizagem mesmo, por meio da cultura, tentar entender o que, que faz sentido naquela organização, se vai ser treinamento externo, se eu vou chamar alguém para fazer. Tem que rodar diagnóstico para algumas áreas, porque nem todas as áreas têm a mesma necessidade. Às vezes um time tem necessidade diferente. Quando a gente vai para skill pessoal, é muito do líder, né? Por meio de PDIs, tentar entender que necessidade daquela pessoa, o que, que ela tem mais dificuldades no dia a dia. Quando eu penso em treinamento e desenvolvimento, gente, tem várias camadas que a gente precisa pensar, né, nesse assunto, porque, né, vai desde o colaborador individual, suas necessidades, esses gaps, né, entre contratação e necessidade da empresa, até como é que eu formo times, skill de times, né, como é que eu vou performar em conjunto, o que, que é comum de todas as áreas, o que, que eu quero da cultura da minha empresa, né, porque até treinamento de inovação, dependendo da empresa, eu já vi acontecer, né, empresas que Perfeito. são mais tradicionais, que tinham essa necessidade de trazer inovação. Então, assim, eu já fiz isso, inclusive, numa cooperativa que eu trabalhei alguns anos atrás. Eu me envolvi muito trazendo treinamentos de inovação, trazendo ferramentas que as pessoas poderiam usar no dia a dia para pensar sobre suas atividades, pensar se os processos de fato que estavam fazendo e executando no dia a dia estavam gerando os resultados que se esperava pela companhia, né? Porque tem todo esse processo aí de o que eu estou fazendo hoje está surtindo o resultado necessário. Aham. Então, a gente, né, eu já trabalhei bastante com isso e entendo que tem várias camadas para a gente olhar
desse processo, tá? Mas e Legal. que ele é extremamente importante e exige muita criatividade, na verdade, de recursos humanos, né? Porque normalmente, em poucas empresas que eu, né, vi, passei, converso até hoje, existe um recurso de fato significativo para a gente trabalhar isso. E a gente tem que criar, a gente tem que ser criativo, a gente tem que pensar, a gente tem que ver o que que é melhor, a gente tem que priorizar, né? Assim eu Legal. penso. Ó, muito bom, muito bom. Su, é, ela trouxe uma palavra ali que eu gostei demais, e aí eu vou chegar para ti e tenho que te perguntar, né? Tá. Quando a empresa é uma empresa muito enxuta, né? Você comentou a questão de design de produto, né? Como é Uhum. que isso se aplica a TD e RH? Tem algum exemplo para trazer para gente? Talvez para tentar ajudar pessoas que também estão enxutas e estão com várias outras frentes e tem que pensar naquele problema em si. Então, eu, como com design de produto, consigo trabalhar em cima daquela frente, ou daquele problema. Então, traz um pouquinho disso que eu também fiquei curioso. Sim, legal. Eu tenho um exemplo, né, da empresa que eu trabalho hoje. Eu não estou diretamente relacionada, porque eu estou há pouco tempo lá. Eu vi Aham, acontecendo e quando eu vi, eu falei, uau, né? Essa é a aham, melhor forma de fazer desenvolvimento sem um recurso tão caro, né? tá. Na minha área de vendas, né, na nossa área de vendas lá na empresa, a gente percebeu, é uma área de atendimento ao cliente que precisa criar muita conexão com o cliente, né? A gente vende jornada cirúrgica, a gente trabalha com cirurgias plásticas, assim, tem uma complexidade ali na venda, o ticket de venda é alto, né? Então, quando eu cheguei lá, tinha um gestor que entendeu essa necessidade depois de fazer, né, todo o diagnóstico do time, estava muito próximo, viu essa necessidade de conexão, e aí ele treinou uma IA muito caseira e colocou lá todas as informações, tudo que ele achava. Ele tinha um conhecimento muito grande do produto, ele montou, né? Ele fundou a empresa, então a gente foi levando material, e aí preparou uma IA bem robusta Aham. e as meninas começaram a usar no dia a dia. Aí elas pegam as conversas delas, vão lá, jogam na IA, e a IA dá exatamente o que faltou na conversa baseada no que a gente treinou, sabe? Eu achei, meu Deus, Uhum. eu quero levar para tudo. Eu quero fazer isso para os meus gestores. Eu tenho uma gama de assunto que eu preciso treinar os meus gestores. O que, que eu estou pensando? Criar um coaching por meio de IA, assim, levar Aham. todos lá para dentro, né, as teorias que eu acredito, que eu acho que poderiam ajudar, que dá subsídio, que são respaldadas ali em melhores práticas, e aí a gente faz, tô com dificuldade assim, como que eu faço? Tá aí ali sendo Legal. bem direcionada, sendo bem treinada, né? Então, assim, e com certeza custou muito menos do que talvez eu investir num consultor externo, né? Inclusive, a gente teve até Uhum. experiência negativa de desconexão, de você contratar, né? Para que mais frustrante? Você contratar um fornecedor e aí você vê, talvez ali na ponta que não fez a entrega, né? Isso tem que Aham. ser bem alinhado. A empresa tem que viver bem, tem que ser bem brifada, né, para viver a realidade da empresa, para conseguir trazer algo bem personalizado, tá? Porque eu acredito em personalização, assim. Eu já perdi a esperança de sair de uma empresa e levar tudo pronto para outra. Não existe isso, na verdade. Eu nunca tinha parado para pensar, um dia eu tive o insight disso. Eu falo com tanta empresa, nossa, Aham. tanta empresa fazendo um monte de coisa legal. Aí às vezes você quer implementar, fica ali quebrando cabeça, apresentando o projeto, achando que aquilo ali é o melhor mundo. Cara, as pessoas olham, né, os fundadores às vezes, ou as pessoas, né, de alta diretoria, tá, mas isso não faz sentido, assim. Uhum. E não é que não faz sentido é, de boas práticas de gestão, não é que a gente não tem que fazer. A gente Tá. tem que pensar se é o momento, a gente tem que pensar se aquilo faz sentido para a cultura. Então, nós, como RH, temos que estar atento a isso, Legal. tá? Necessidades do negócio e priorização. Boa, legal. A gente trouxe um exemplo de um design de produto. Agora eu vou Uhum. fazer uma pergunta com base na tua resposta, Tá? que é uma dor que eu tô sentindo. Então eu vou abrir uma gaveta, mas eu já vou fechar ela. Mas eu não poderia deixar de perguntar para você, né? Tá. Você falou muito da IA, do exemplo que vocês trouxeram ali. E o que eu sinto, né? Minha visão, tá, gente? Minha visão. A IA ela vem muito para ajudar, só Uhum. que a IA tá deixando a gente preguiçoso. Uhum. A IA tá fazendo a gente querer aprender menos e perguntar mais para ter a resposta pronta, Uhum. né? E isso rivaliza um pouco com o treinamento e desenvolvimento, porque a gente quer formar uma base de pensamento da pessoa para que ela Sim. aprender com aquela teoria e aí quando surgir a prática, ela tem a base para conseguir aplicar o aprendizado recebido para transformar isso em resultado.
Sim. Só que isso é como eu vejo hoje, assim, eu acho que ela pode vir muito para ajudar, mas ela não pode substituir a área de treinamento e desenvolvimento, né? Porque as pessoas hoje, elas querem respostas prontas, elas querem treinamento de 1 hora em vídeos de 2 minutos para elas poderem assistir e já fazerem outra coisa, né? Como é que você tá vendo esse movimento da IA na, no RH e na área de TD como um todo? Porque você também deve estar passando por algo parecido, né? Sim. Tu vai puxar minha orelha? Não, taca a Posso ficha, taca a responder? ficha. Gu, assim, ó, não tem como lutar Não tem, né? contra o que vem, contra a Aham. inovação. Assim, há quem diga que é a onda, né? Chegou no Brasil agora, nos Estados Unidos já está, né, quase virando uma marola, mas aqui ainda é muito forte. E a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, né? Assim, eu acho que a gente tem que estar aberto em recursos humanos para usar, para facilitar o nosso dia a dia, para transformar coisas complexas em coisas mais simples, sabe? Uhum. E tentar usar, e tentar aplicar. Eu acho que a gente fica para trás se não faz. Acho que ela Perfeito. agiliza demais. E o meu tempo que eu poderia estar usando para fazer algumas coisas, eu consigo resolver com ela. Então, assim, ó, na boa, não tem apego, sabe? Eu já vi bastante crítica, assim, ai, nossa, né, universidade, cadê o pensamento crítico? Aham. Né, porra, mas, gente, assim, eu não vejo como a gente, não sei onde vai, Não sabe onde né, vai a parar, gente né? não sabe onde vai parar, em É. que momento, né, e isso em algum momento não vingar e não ficar no nosso dia a dia, mas assim, por exemplo, né, a IA em treinamento, cara, em vez de eu fazer slide, se eu tiver IA na minha ferramenta, eu posso ir lá, criar um texto qualquer ali no, em um Word, e eu jogo lá para IA e ela vai fazer slide para mim e eu consigo fazer um treinamento mais rápido, entendeu? Uhum. Quanto tempo você leva para fazer um treinamento bem feito usando slide? É. Cara, pode ser assim, ó, a gente pode usar do simples ao mais complexo. Eu acho que a gente pelo menos tem que ter o exercício de usar, assim. Ele nunca vai, né, na minha percepção, o pensamento crítico, depois de formado, a gente não vai perder, né? Eu acho que a gente, inclusive como universidade, a gente vai ter que se repensar, né, de como a gente continua fortalecendo isso. A gente está trabalhando com uma geração que eles pensam diferente, eles têm necessidades diferentes. Então, assim, a Aham. gente está, na verdade, várias gerações, né? As necessidades são diferentes. Aí, como a empresa e a gente Se dá conta de adaptando. tudo isso, exato. Uhum. Mas, assim, de fato, eu acho que já mudou muito, na verdade, a forma da gente aprender. Cada um tem um jeito. Eu me lembro que na empresa anterior que eu trabalhava, a gente queria rodar uma pesquisa para entender o perfil de aprendizagem, né? O Olha. perfil, porque de fato a gente queria entender se os conteúdos que estavam sendo produzidos na área se fazia sentido para as pessoas, porque a gente não viu uma adesão, né? Olha que a gente tinha formatos diferentes de conteúdo. Eu fiquei com um time estimulando, vamos fazer podcast, vamos fazer treinamento tradicional, vamos fazer um meetup, vamos fazer. Então a gente ficava se diversificando, mas no final das contas a gente não entendia aquele cenário. E estava quase rodando uma pesquisa para a gente entender o que de fato aquelas pessoas queriam ver, né? Esperavam ali da nossa área em termos de não só de conteúdo, mas de consumo mesmo de formato. Então, assim, eu Aham. acho que a IA ela entra ali, né? Mais como uma ferramenta mesmo, e eu vejo que ela pode resolver muita coisa, né? Tu imagina eu criar um coach ali, né, e poder, de alguma forma, disponibilizar para os meus líderes. Eu preciso fazer a demissão de uma pessoa. Como é que eu posso fazer isso de determinada forma? Me Aham. ajuda a dar um feedback, né? Não precisa da Suelen, não precisa, talvez, de uma BP no futuro. Né? Tá tudo ali armazenado, a gente consegue dar as respostas que ele precisa. E por que não, sabe? Eu acho que sempre vai ter, né, prós e contras disso. Mas Aham. um conselho que eu tenho é se abrir, porque eu acho que não tem volta, Conhecer, assim, né? não tem, pensar para frente, né, eu gosto muito de brincar assim, né, a gente resistiu ao Uber no início, né, os taxistas ficaram É enlouquecidos e verdade, é ele tá aí, verdade. né, Aham. escalando, dando, né, facilidade de a gente se transportar, enfim, Uhum. e não tem É, como voltar. legal. Eu, eu vou só fazer mais uma pergunta e eu fechar a gaveta da IA, tá? Mas a minha pergunta para você seria: hoje você, como recrutadora, nas suas entrevistas, você já faz e leva em consideração perguntas que estejam relacionadas à pessoa no seu conhecimento com relação a ferramentas de IA, que talvez ajudem ela, né, se ela conhece, se ela já trabalhou, isso hoje Uhum. você já leva em consideração no teu processo de recrutamento e seleção? Ainda não. Mas Legal. assim, eu trago cases. E aí, Uhum. normalmente, nesses cases, eu vejo o que a pessoa usou para apoiar Ah, ela, tá, né? Isso entendi. fica perceptível ali. Para algumas posições também, né? Obviamente, eu tenho
assim, é a forma que a pessoa pensa, né? Não é Aham. nem se ela usa ou não usa, né? Como é que ela pensa, que recursos ela usa, como é que ela otimiza o trabalho dela, como é que ela faz, né, para focar no estratégico, né? É quase que, enfim, mas depende muito da posição, tá? É. Obviamente, para uma posição de liderança, eu espero que, no mínimo, ele conheça a ferramenta, já use de alguma forma, né? Agora, posições mais. Eu vou te dizer o porquê que eu fiz essa pergunta, Tá, tá? Porque eu também faço recrutamento e seleção de certa forma, né? tá. E eu vejo que no meu processo de recrutamento e seleção, a gente sempre tenta aplicar um teste prático com as pessoas. Uhum. E quando eu vejo a resposta dos testes práticos, que tem um texto com aqueles hífenzãos grandes, assim, na hora eu já bato assim, cara, o cara foi no ChatGPT e gerou a resposta, não pensou, colou aqui e tá feito o teste prático, né? Sim. Ou você tá numa entrevista, one-on-one, olhando pra pessoa, você vê que você faz a pergunta, ela tá digitando ali pra ter a resposta pra conseguir te dar a resposta. Já aconteceu contigo? Porque comigo tá acontecendo direto isso, cara. Acontece bastante, tá? É? Acontece sim. Mas Uhum. assim, sendo bem sincero, eu jamais vou excluir uma pessoa, obviamente, né? E tu talvez também não, Aham. mas entender o fundamento, tá? Tentar fazer de frente para trás ali, como é que você chegou na resposta, o que te motivou, Legal, né? Por que legal. que você pensou assim? Por que que você estruturou a resposta dessa forma? Você tem, né? Você pode desenvolver mecanismos para tentar ver como é que ela construiu aquela resposta, tá? E Uhum. aí a gente consegue pegar se de fato a pessoa não, né, não criou, não pensou sobre, porque eu não vejo, às vezes eu faço muito assim, né? Às vezes eu tô com dificuldade de criar algum texto, aí eu vou lá, escrevo de qualquer jeito, jogo, é melhor isso aqui pra mim, e aí Aham. sai um texto, vai que às vezes eu deixo um hífen lá, eu já recebi Aham. de candidatos, inclusive, Aham. né, também, e aí eu vejo que não é porque eu não pensei, é porque eu não queria escrever exatamente do jeito, e às vezes eu tava, né, na correria, e aí ela facilitou ali, botou, joguei no e-mail, mandei pra contabilidade, foi, enfim, Aham. dando exemplo, né. E, enfim, não é porque eu não pensei, eu sabia exatamente o que eu precisava, eu sabia exatamente o Claro. que eu queria escrever, só queria que ela desse uma melhorada no tom, né? Já vi, inclusive, pessoas da minha equipe. Eu tinha que dar um feedback pro colega, porque estimulava muito que eles conversassem entre si, que alguma coisa que acontecesse, não fica levando, não é escola, entendeu? Vamos Uhum. lá, a gente tem toda uma cultura, né, de dar feedbacks entre um e o outro, viu que não tá acontecendo alguma coisa, vai lá, leva pro colega e tal. E aí, eu perguntei pro chat GPT como é que eu ia dar isso da melhor forma possível, e ele me ajudou, estruturou dessa forma, o que que você acha? Né? Não é ruim, certo? Aham. Não Não, é precisa eu claro, estar ali no claro. dia a dia como líder, olha, escreve exatamente assim. E aí, né, ela conseguiu sozinha, de alguma forma, estruturar, né, uma boa fala ali para um colega de trabalho. Boa. É aquela coisa, tem que saber conversar com a IA, fazer boas perguntas, entender o que ela responde e aí ver se faz sentido ou Exatamente. não e adaptar aquilo. E aquilo não tem que ser uma verdade absoluta. Eu acho que a gente tem que trabalhar em cima do bruto que a IA gera para produzir algo melhor, né? Mas eu também sou a Exatamente. favor disso, tá? Não sou contra não, né? Mas eu acho muito engraçado. Dá pra ver na hora que você tá fazendo uma entrevista que a pessoa, ela tá perguntando pra IA responder, pra ela tentar, de alguma forma, responder pra você, né. Sim, E tá tudo certo usar a IA, mas é como você falou, eu acho que é fazer perguntas profundas pra saber se realmente a base da coisa ela conhece, né. exatamente. É isso Legal, aí. legal. Fechamos o assunto da IA, tá, vamos voltar pra parte do RH enxuto, que tem que fazer folha, DP, treinamento e desenvolvimento, né. E aí eu vou te fazer uma perguntinha rápida, né, que você já disse, assim, que se o meu RH é enxuto e tem que trabalhar para desenvolver o colaborador depois que ele entra, a gente tem que saber fazer boas contratações. Acho que isso a gente chegou à conclusão, né. Mas Sim, depois que ele entra, como é que você rampa ele rápido, com pouco recurso? sim. Bom, bastante criatividade, né? Tá, boa. Entrou uma pessoa que, né, já aumenta com um comportamento Uhum, adequado para aquela função, né? Ele já tá, tem pré-requisitos ali mapeados que aumentam a chance dele de sucesso na posição. legal. E aí eu vou estruturar um bom onboarding para ele, né? É o básico, não tem como, né? Dar contexto para essa pessoa, saber onde é que ela está inserida, falar o que espera dela, alinhar expectativas, né? Em todos Uhum, os aspectos, eu acho. O onboarding é um bom momento, né? Para a gente alinhar em todos os aspectos e expectativas com essa pessoa, para legal. ela, enfim, para além do processo seletivo, né? Chancelar o que a gente fala, na verdade, no processo.
E o pós é bastante trabalho, assim, né? É entender, talvez num primeiro momento, que não é muito escalável, mas não custa caro, é o líder coach, né? Pô, boa. O Vamos falar líder mais disso, coach então. é o cara que tá ali acompanhando um time pequeno, é super possível, né? E a gente vem estruturando isso na empresa atual. A gente vem trabalhando PDIs, né, bem completos, trazendo questões de cultura, trazendo questões de técnicas mesmo, né? A partir de acompanhamento de ligações e tal. É simples? Não, dá trabalho pra caramba. Tem que ter uma visão de gestão? Tem que saber que aquele líder direto, né, ele vai estar totalmente responsável por desenvolver essas pessoas. O papel dele é para além, os resultados eles só vão aparecer a partir desse desenvolvimento. Não tem jeito, porque ele não vai poder botar a mão na massa, ele não vai vender. Quem que vai vender? São as pessoas que ele está fazendo gestão. Então, assim, isso tem que estar muito claro para quem entra que o papel dele é desenvolver essas pessoas imediatas, assim, né? E às vezes entregar resultado. Como o líder sofre, né? Meu Deus, Meu como Deus. liderança sofre, né? Como liderança, eu posso te dizer que o papel de líder hoje não tá simples de cumprir, sabe? Então, assim, os líderes, eles desenvolvem, né, de uma forma mais artesanal, mas é possível, a gente vai ali, monta PDIs de todo mundo, escuta ligações, entende a necessidade, é muita escuta, alinhamento de carreira, né, também é importante. E, obviamente, sempre que tiver recurso, né, tentar trazer algo que faça sentido ali, né? Legal. Seja interno, seja com parceiro externo, seja, né, conectando instituições de ensino. Aí entra o como, entra o que eu tô te falando, né? Criatividade versus entendimento de contexto, assim. Porque você vai ter que ver o que é possível ser feito. Existem milhares de ferramentas. O RH, hoje, né, a gente, graças a Deus, assim, evoluiu muito, a parte de desenvolvimento vem crescendo muito. A gente tem muitas plataformas boas, né, de interação, que a gente possa levar conteúdo, fazer curadoria, né, mas de fato tem que entender como é que a empresa precisa chegar naqueles resultados e aí você vai conectar coisas que façam sentido para desenvolver aquelas pessoas, né, por meio de fornecedor, contratação de plataforma, tudo vai depender. Tem que ser inteligente, né? Exatamente, tem que ser inteligente, tem que ter uma estratégia por trás, né? Não pode chegar e colocar, chegou lá, não fez sentido para ninguém, e aí? Foi um trabalho em vão, dá trabalho você ficar procurando parceria, por exemplo, eu tô com um problema em vendas e eu como RH tô lá procurando curso parcerias para fazer inglês. Inglês é importante, mas se as pessoas não falarem inglês, né, e não for uma dor do negócio, não adianta eu ficar procurando esse tipo de parceria. Olha o esforço que eu como RH tô queimando, entendeu? Tem que entender a necessidade do negócio, tem que saber onde é que é prioridade, né? Eu lembro dos pratinhos que a gente tem que a gente tem que escolher. Então, olha para o negócio e monta a tua estratégia, tá? Esse é o exercício. Essa era uma pergunta, é uma pergunta que eu gostaria de te fazer, né? Tipo, como é que você, com um RH estratégico, que também abraçou o treinamento e desenvolvimento, consegue entender das prioridades que você tem no desenvolvimento de pessoas, quais são as mais prioritárias, o que, né? É um alinhamento com a gestão, com a liderança? Como é que você faz isso? Porque eu acho que isso é um baita problema das áreas de RH, onde a gente tem um pool gigante de demandas de treinamento e desenvolvimento, mas não sabe o que priorizar, o que é mais importante, o que gera mais resultado, e aí as outras lideranças começam a berrar que pediram uma ação sua e você não conseguiu dar em tempo, né? Então, como é que você faz isso? Legal, vou dar uma dica de ouro, hein? Opa! Muito baseado na minha experiência, porque assim, não é pouca, são 20 anos trabalhando com recursos humanos, apanhando, né, fazendo coisas sem sentido, estudando muito, entendendo o que as pessoas fazem, benchmarking, de fato uma bagagem aí que foi adquirindo ao longo do ano. Obviamente, mentoria, né? Tô aos 20 anos de carreira fazendo mentoria, e é super importante para ajudar a gente. Em algum momento você tá tão imerso em tanta coisa para fazer que se você não tem ninguém para te tirar da caixa, calma, né? Vem aqui, vamos priorizar, vamos fazer, assim que funciona. Então a minha mentoria tem me ajudado muito, que é um recurso que eu uso, né? Mas assim, o que eu diria, né? A gente tem que ser estratégico. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Lá na empresa que eu trabalho hoje, a gente tem folha de pagamento. E eu sou responsável por ela, né? Perfeito. Se o salário não entrar, ninguém vai trabalhar no dia seguinte. Então, assim, nos primeiros X dias do meu mês, eu me dedico a olhar para a folha de pagamento para que ela saia muito bem feita. Para que ela saia intacta, sem erro. Entendeu? Então, assim, isso é um ponto. Para não ter retrabalho, né? Para não ter retrabalho, para não ter prejuízo, para não... Porque, assim, como envolve o colaborador,
qualquer ruído, isso pode dar um desgaste enorme, né? Isso pode, inclusive, a gente passar um erro e não ver, e daqui a algum tempo gerar um passivo para a empresa muito maior, né? Então, assim, o impacto disso é muito grande. Então, eu tenho que olhar para o impacto. O que tem maior impacto, assim, né? E aí, isso é um olhar de RH, né? Depois a gente vai para desenvolvimento. E a gente estava conversando mais cedo sobre isso. Aham. Cara, se eu não tenho a pessoa certa, a gente vê isso muito numa posição de venda, assim, fica muito clara essa relação. Se a pessoa certa não está sentada na cadeira certa, a performance não vem. Ou ela vem tardia, né? Ela vem, ela pode Muito vir. esforço pra chegar Muito lá, né? esforço da Uhum, empresa, esforço do próprio colaborador. Tem um uhum. sofrimento dele ali É. nesse processo também. Não é fácil você fazer alguma coisa que você não tem habilidade. Você tem que ser muito resiliente. Você tem que ter outras skills para lidar com Sim. com aquele dia a dia. E às vezes a gente desengaja uma pessoa, ela começa a faltar, ela começa a não gostar do trabalho que está fazendo, começa a procurar outra coisa achando que o salário é um problema. Então, você percebe como é que a gente tem que ser estratégico, É. né, e olhar para isso? Então, você tem que ver o que tem impacto na tua companhia. Eu, quando cheguei, né, obviamente, tinha muitos assuntos, muitos temas a serem tratados. Eu fui priorizando o com maior impacto. E os demais eu também estou priorizando com impacto, mas eu tenho muito alinhamento, né, com a minha liderança acima. Hoje, atualmente, eu respondo direto para o CEO da empresa. Então, assim, a gente conversa bastante. E eu vou, sempre que surge um pedido que não está no planejamento, eu falo, isso em detrimento disso, né? Perfeito. Exato, olha, Aham. isso vai custar isso, eu vou ter que deixar isso aqui de lado. E aí ele entende, pede para priorizar, a gente tem, ó, né, uma boa relação ali, e é assim que eu consigo dar conta, é priorizar mesmo, né? Aham. E aí, versus impacto. Se eu tenho uma pessoa ali em vendas, e a pessoa não é certa, certeza que eu estou perdendo muitos milhares de reais ali, né? Deixando de vender, e esse impacto é direto, assim. Já aparece nos resultados da empresa e fica Aham. evidente, sabe? Eu me sinto super responsável. Quando eu vejo resultados, assim, a gente tem reuniões constantes aí de resultado, apesar de pouco tempo, a gente fala Aham. muito de resultado, eu tô na mesa da diretoria olhando o resultado, e eu me sinto diretamente responsável por esses resultados, sabe? Porque a gente a partir do momento que eu não tenho a pessoa ali, e assim, eu tenho uma coparticipação, o líder, ele me ajuda a contratar, o líder, ele ajuda a desenvolver, né? Ele tem um papel. Então, é uma corresponsabilidade, mas ainda assim, né? Quem tem esse domínio técnico de fazer orientação em cascata sou eu. Eu tenho que ter um bom líder, eu tenho que ter um líder desenvolvido, um líder bem formado, né? Para que ele consiga também executar o papel dele, né? Então, são muitas É. coisas. Não é. É verdade, cara, é verdade. É, Muita coisa mesmo, né? Su, a gente tá começando a se encaminhar pro finalzinho, né, do, legal. do podcast, né? Mas eu queria te escutar um pouquinho mais, assim, né? Como é que você não pirou ainda? Porque você tá com vários pratinhos ao mesmo tempo, né? Eu acho e eu acho que não é só uma situação sua, tá? Eu acho que, assim, tem Sim, muita gente aí que tá se olhando e falando, eu sou a Suelen, eu sou a tenho Suelen. certeza. Depois vocês me contem. Ai, ai. E aí, assim, me conta, né, um pouquinho assim, né, como é que você faz para não pirar, né? Aham. Eu acho que é isso também é importante, a questão da saúde mental, porque eu acho que pelo fato de estar conectada direto com a liderança, com o CEO, isso é uma coisa boa, tá? Porque tem Uhum. muitas áreas de TI e DRH que não tem né, esse estritamento, né, tá perto de quem decide, né? Tem muitos chefes para pedir amém antes de chegar em quem decide, né? O teu caso é um pouquinho diferente, né? Pelo que eu Sim, entendi, você já tá mais conectado aos founders ali e sim. consegue ter um pouco mais de liberdade para até eu assim, de certa forma, até assim, consegue ter mais liberdade de fazer ação mesmo, e depois fala: "Olha, tô fazendo desse jeito, o que que vocês estão achando?", né. Então, Uhum. como é que a Sueli não pira, né, se puder trazer uma dica pra alguém aí também, né, de como é que você faz isso, eu acho que é legal. Legal. Tem coisas que não são negociáveis na minha Boa, vida. boa. E isso a gente aprende, né, ao longo da vida de trabalho, assim, porque muito a gente falou de performance, e performance tem a ver com estar bem. Então, assim, eu vou ser uma mulher muito mais produtiva no dia seguinte se eu sair no meu horário de trabalho, conseguir fechar, apesar dos problemas, apesar de muitas vezes sair com um sentimento de, poxa, se eu ficasse, eu podia fazer mais, eu podia dar mais, né? Eu até estava brincando esses dias com um colega de trabalho, cara, eu não tô bem no final de dia, assim, porque eu me sinto em dívida, porque sempre tem muita coisa para fazer, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, cara, se eu ficar aqui, eu vou ficar para sempre, porque vai ter trabalho pro resto da minha vida aqui. Aham. Então, assim, ó, eu saio no meu horário, né, pós-trabalho,
e vou fazer minhas atividades físicas e vou fazer algo que de fato me faça bem, assim, que vá trazer a minha integridade. Hoje eu vou na academia, né? Não é negociável isso. Quantos happy hours, quantas coisas às vezes eu deixo de participar, justamente por isso, porque ela me ajuda com a performance, eu já percebi. Então ela não é inegociável, né? Eu faço Uhum. hot yoga também, me ajuda demais, né? Faço aí 3 vezes por semana, aí bike, corrida, faço de tudo um pouco, A quase endorfina tá a mil. a mil. E assim, a melhor coisa, zero meu dia, né? Eu chego no outro dia É mais zerada. produtiva também, de certa forma, né? Totalmente, É, né? totalmente. Quando você tem uma rotina né, de bem-estar, de autocuidado, seja por meio de terapia, eu tô aqui dando exemplo de atividade física, mas cada Claro. um encontra o seu, né? Aham. Eu gosto de atividade física porque eu acho que ele te dá mais, assim, ele te endorfina, ele te. Mas uma pessoa que sente prazer numa leitura, pode ser uma leitura, né? Pode ser algo que te traga prazer, né? Não esqueça do seu autocuidado, eu acho que ele é importante para depois, né, a gente sair da empresa, a gente, né, como profissional, acaba fazendo transições em determinado momento na nossa vida, a gente olha para trás, nossa, né, quanta coisa eu deixei de fazer porque estava ali, quanto cuidado eu deixei de ter por mim, né, então, Uhum. esse tipo de coisa para mim até faz muito bem para a empresa. Porque, assim, eu sou uma pessoa extremamente engajada, minha motivação é nata. Eu tinha feedback, assim, da minha gestora anterior, e, assim, cara, ela é motivada por natureza. E eu sou mesmo, mas muito Aham. vem desse autocuidado que eu tenho, Que sabe? legal, que legal. Esse estado de presença, de felicidade que eu tenho, eu gosto do que eu faço, eu acho que isso também ajuda bastante, né? Então é importante a gente não Quer dizer, negociar algumas coisas. a área de gestão de pessoas tem que olhar para sua própria pessoa também, Não né? tem Antes de mais nada, né? não tem É, como cuidar das pessoas sem autocuidado, é né? verdade. É o primeiro de tudo, é o autocuidado, né? Uhum. Legal. Su, tem mais algum assunto que a gente deixou passar com você como RH, né? Que gostaria de trazer para pessoas que devem estar no mesmo momento que você ali, segurando esses pratinhos? Tem mais alguma coisa que você lembra ou gostaria de trazer aqui pra galera? Eu acho que é legal vocês trazer, então. Sim. A gente fica na ânsia, como recursos humanos, de ter respostas prontas para tudo, né? A gente fica, ai, nossa, eu fui contratada, nossa, por onde eu começo? Nossa, tem expectativa assim, assado. Se eu pudesse dar um conselho, alinha. Pergunta o que esperam de você. Mas às vezes essa resposta não vem. Então tenta entender o negócio e começa a pensar o que de fato vai impactar, né? Pensa em como profissional de design ali, né, de produto. Pensa em como você desenha uma solução, um modelo que faça sentido para aquela organização, para aquele processo, né? Seja ele qual for, troca, converse com outras empresas, vá a capacitações, né? Veja, se atualize, inclusive, né? A gente, como recursos humanos, tem que estar muito atento, né? Aham. Participando, inclusive, aumentando o repertório, participando de eventos que não são de recursos humanos. A nossa mente, ela dá uma ampliada, né? A gente consegue entender mais de negócio, isso vai te dando segurança. E aí, aquela correlação que a gente, às vezes, acaba ficando numa bolha em recursos humanos, olhando só para a pessoa, aquilo se liga com o negócio e potencializa de uma forma tão bacana, porque você vai, cara, isso aqui em recursos humanos vai ajudar nisso aqui em negócio. Eu acho que é a grande virada de chave, Legal. sabe? Não é você ir lá e ficar implementando o processo, porque tem áreas, né, tem empresas, enfim, que eu já conheço, que eu vi, que eu vejo, que se preocupa muito em trazer várias práticas. Ah, vamos avaliação de performance, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê, tenta implementar tudo junto, dá trabalho, não faz sentido para a organização, não era aquilo que se esperava, se frustram, né? Porque, poxa, como é que eu não consigo implementar? Não faz sentido. Hoje em dia, você consegue vender um produto para o mercado sem fazer sentido para quem usa? Ninguém vai comprar, né? Ninguém compra, ninguém É. consome. É assim com recursos humanos. Uhum. Ninguém vai aderir a um processo, principalmente empresas, né, que estão aí no mercado, são modelos aí de negócio, né, estão crescendo bastante. Se não fizer sentido, ninguém vai fazer. Então, assim, tem que pensar estrategicamente desde quando você é pequeno mesmo, né? Aí você vai fazendo e vai crescendo certo já vai crescendo um RH que de fato traga impacto para o negócio, tá? Então, se eu tivesse que trazer uma dica, seria essa. Legal. E você falou, né, de se conectar, né? Então, como é que a gente te encontra nas redes sociais? Se você realmente é ativa, né? Enfim, tá? Tem um Sim, momento aí de falar um tá. pouquinho de como é que o pessoal conversa contigo. Eu tenho LinkedIn, tá? Tenho uns bons seguidores lá. Não produzo muito conteúdo, tá? Mas posso começar baseado na demanda. Tô brincando. E tem que ser bom, né? Pra ser consumido. E leva tempo, né, Leva, Gu? leva bastante, cara. Não, mas quem quiser me encontrar, tem o meu LinkedIn, tá? É Suelen Felizardo Krieg. Jogou lá, possivelmente, se for conexão próxima,
né? Acaba aparecendo, depois eu posso também deixar um Claro, com link, né, certeza. embaixo. Uhum. E redes sociais, assim, Instagram eu uso, mas é mais pessoal, tá? Eu Pessoal. não uso muito Instagram, não tenho Instagram profissional, tá? Eu também sou do Instagram. Era fechado, agora abri, né? Mas o LinkedIn, com certeza, É, é uma fonte bem legal de conectar profissionais de TD, RH, enfim, né? é. Isso faz parte do equilíbrio dos pratinhos, sabe? Porque se tu tem um Instagram profissional, você tem que, de alguma forma, entregar algo para alguém, É né? E verdade. aí o teu tempo ali acaba tendo que ser repriorizado, É verdade, é verdade. tá? Su, a gente deixou passar alguma coisa ou não? Não, Eu acho que acho que foi não. isso, né? É tudo Não isso. seguimos em nada o roteiro que a gente comentou, que a gente Não, preparou, né? não. Mas gostou? Foi Amei. legal? E Foi você? legal? Foi muito bom. Que bom, Me que agregou bom. bastante, né? Espero, né, que vocês aí tenham gostado também desse episódio. Então, a gente vai encerrando por aqui. Sim, Queria agradecer muito a sua participação. Acho que agregou bastante. Tem muitas empresas e pessoas que nem você, que estão na mesma situação, fazendo que bom. múltiplas coisas ao mesmo tempo. Acho que a tua fala vai inspirar muita gente, tá? Então, Legal. se quiser se despedir, por favor, fica à Bom, vontade, né? E pra gente poder encerrar mais um episódio do TDCast. legal, Gu. Obrigada, tá? Foi uma baita de uma oportunidade vir aqui compartilhar um pouquinho o jeito que eu penso, na verdade, né? No fim das contas, trouxe muita Não meu doeu, né? aprendizado. Hã? Não doeu, não, né? Não, não doeu. Foi bem legal, na verdade. E eu tô Aham. bem disponível para benchmarking, né? Se não conseguir me achar no LinkedIn, quiser falar aí com o Gustavo, né? Com a Kips, pode me Ah, conectar, a gente bate um papo. Vai ser um prazer aí poder compartilhar a experiência com todo mundo, que tá? legal. Obrigado por estar aqui, velho. Nada. Foi Obrigada a demais. você. Gostei muito Que mesmo, tá? bom. Então, gente, esse foi mais um TDCast. Quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente, ou que vai estar e ainda não escutou, né? E até o nosso próximo episódio, pessoal. Valeu, tchau, tchau.